Olá, estamos de volta então para a segunda parte da aula sobre carência, que é o número mínimo de contribuições mensais para ter direito a determinados benefícios. Já vimos quais benefícios vão exigir a carência e agora a gente vai dar continuidade a esse tema, falando de um dispositivo que sempre gera muitas dúvidas. Vamos a ele, corta aqui para a tela. Falo então do artigo 27A. O dispositivo que nos últimos tempos foi o mais alterado da legislação previdenciária. Antes da gente ler o dispositivo, vamos colocar aqui uma situação. Imagine então que uma pessoa, ela tenha trabalhado por 15 anos e foi demitida do emprego. Aí nós vamos entrar no tal período de graça, ou seja, é aquele período no qual o segurado, mesmo sem trabalhar ou contribuir, manterá a qualidade de segurado. Então essa pessoa vai ter garantido por lei 12 meses de manutenção da qualidade de segurado, tá? Esse daqui eu gosto de chamar de prazo legal. Caso essa pessoa tenha mais de 120 contribuições, e efetivamente ela tem, né, porque são 15 anos, correspondente a 180, ela vai ganhar mais 12 meses, tá? Porque tem mais de 120 contribuições. Caso essa pessoa comprove que o desemprego é involuntário, ela vai ganhar mais 12 meses, tá? Essa é para desemprego involuntário. E aí, efetivamente, um dia, no dia 16, né, do mês seguinte, essa pessoa perderá a qualidade de segurado. Não é mais segurado da Previdência, portanto, a princípio, não pode postular nenhuma prestação da Previdência Social. Agora, algum dia, espero, né, essa pessoa vai voltar a trabalhar depois do desemprego, vai recolher uma contribuição, 2 contribuições, 3 contribuições, 4 contribuições e assim sucessivamente. A questão é, aqui no 4º mês, quando ela tiver recolhido a 4ª contribuição, ela já poderia postular, por exemplo, um auxílio-doença, ou ela poderia postular uma aposentadoria por invalidez, ou um auxílio-reclusão, ou esta pessoa poderia postular um salário maternidade, porque repare, né? Para o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez são 12 contribuições. Para o auxílio-reclusão são 24 contribuições. Para o salário maternidade são 10 contribuições. Afinal de contas, quantas contribuições essa pessoa tem? Ela tem apenas 4 contribuições ou ela tem 15 anos mais 4 contribuições? É esta situação regulada por este artigo 27A. Olha o que ele diz. Na hipótese de perda da qualidade de segurado, repare, ele perdeu a qualidade de segurado, ó. Este aqui é o período que essa pessoa não era mais segurado da Previdência. Tá? Então houve a perda da qualidade de segurado. Para fins da concessão de benefícios de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, salário maternidade e auxílio-reclusão, o segurado deverá contar a partir da data da nova filiação à Previdência Social com metade dos períodos previstos nos incisos 1, 3 e 4 do caput 25 desta lei. Portanto, segundo esta redação aqui, essa pessoa só poderia postular, por exemplo, um auxílio-doença e uma aposentadoria por invalidez quando ela tivesse na nova filiação, que é essa daqui, recolhido metade, 6 contribuições. No auxílio-reclusão, 12 contribuições. Salário maternidade, no mínimo 5 contribuições. Ela só tem 4 contribuições, então por enquanto ela não poderia postular nenhum desses benefícios, porque ela ainda não atingiu o limite legal de no mínimo ter recolhido a metade da carência desses benefícios. Tá, mas digamos que ela está aqui, ó, 4, 5, 6, está na 6ª contribuição.
tá? Quando ela tiver cumprido a metade da carência do benefício que ela está postulando, aí eu posso considerar essas outras contribuições aqui. Na verdade, esse requisito é para resgatar as contribuições anteriores. Volta aqui na redação do dispositivo. Na hipótese de perda da qualidade de segurado para fins da concessão dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, de salário-maternidade e de auxílio-reclusão, o segurado deverá contar a partir da data da nova filiação à Previdência com metade dos períodos previstos nos incisos 1, 3 e 4 do artigo 25. Por quê? Nessa situação eu passo a considerar as anteriores. Agora tome muito cuidado. E os benefícios que simplesmente não têm carência? Por exemplo, se ele sofre um acidente do trabalho aqui, ele pode postular o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez. Por quê? Nesse caso, a carência não seria zero? Sim, então ele não tem que cumprir a metade da carência, até porque metade de zero é zero, tá? Não tem problema nenhum. Tá, e se ele tivesse aqui, ó, digamos, exemplo, né? Um exemplo. Ele já tem 34 anos e 11 meses, né? Só para lembrar da aposentadoria por tempo de contribuição, que exige 180 contribuições, mas aí ele perdeu a qualidade de segurado. Quando ele completar um mês aqui, ele já pode pedir a aposentadoria, ou poderia ter pedido a aposentadoria? Sim, porque não está mencionado aqui a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria por idade. Então eu não posso emendar a mão do legislador para exigir que na aposentadoria, por exemplo, que não seja por invalidez, ele também tenha que cumprir a metade da carência. Apenas para esses 4 benefícios é que nós vamos precisar demonstrar o cumprimento de pelo menos metade da carência. Entenderam a redação do 27A? Ótimo, então vamos continuar. Como que se conta a carência? Esse artigo 27, ele é extremamente importante. Por quê? No começo da aula anterior eu disse, né? Você está aqui, aí aqui é o primeiro mês, então você tem uma contribuição. Aqui é o segundo mês, você tem a segunda contribuição, aqui é o terceiro mês e, teoricamente, você estaria na terceira contribuição e assim sucessivamente. Mas a questão é um tanto quanto mais complexa. Por quê? Porque esse artigo 27 ele vai criar uma regra de contagem da carência diferenciada a depender do tipo de segurado. Por quê? Imagine que o cara é um empregado, tá? Ele é um empregado, carteira assinada, e a empresa, pronto, não recolheu a contribuição. Segundo mês, a empresa não recolheu a contribuição. Terceiro mês, a empresa também não recolheu a contribuição. Repare, quem não recolheu a contribuição foi a empresa e não o empregado. A responsabilidade é da empresa. Caso este empregado vá à agência da Previdência e queira pedir um benefício, e aí a Previdência descubra que não houve recolhimento da contribuição, esse empregado vai ser prejudicado? Não, ele não pode ser prejudicado. Primeiro, que ele não era o responsável pelo recolhimento. Segundo, ele não é fiscal da Receita para ficar conferindo se a empresa está ou não recolhendo a contribuição. Exatamente para não atrapalhar a situação de um empregado que não tem responsabilidade pelo recolhimento da contribuição, é que o artigo 27 diz: para cômputo do período de carência serão consideradas, ele diz que vai considerar as contribuições referentes ao período a partir da data da filiação ao regime geral de Previdência Social. Quando que este empregado foi filiado à Previdência? Aqui, ó. No primeiro dia de trabalho aconteceu o quê? A filiação. Lembram? Filiação é quando a relação jurídica com a Previdência é estabelecida. Eu disse que essa filiação ela é automática. A partir do momento que você começa a trabalhar, automaticamente você está afiliado à Previdência. Isso daqui você encontra na Carteira de Trabalho e Previdência Social. Na data da
Admissão. Eu pego a carteira de trabalho deste empregado, vejo qual é a data da admissão. Ah, é aqui, dia 5 de janeiro, então a partir daqui eu conto a carência. Ah, mas a empresa não recolheu a contribuição. Não interessa. A lei diz que serão consideradas as contribuições referentes ao período a partir da data da filiação ao regime geral de previdência social. É uma ficção? Sim, é uma ficção. A lei manda considerar que houve recolhimento da contribuição a partir do dia que essa pessoa começou a trabalhar. Ela não diz que está exigindo o efetivo recolhimento da contribuição. Não diz. No entanto, essa regra é apenas para empregados, inclusive os domésticos e os avulsos. Essa regra só vale para esses três. Esses três, corta aqui para mim. O empregado, a empregada doméstica e o trabalhador avulso, quando forem postular um benefício, eles vão provar para a Previdência o dia que eles começaram a trabalhar. A partir dali, a Previdência é obrigada a considerar que houve recolhimento da contribuição, independentemente de efetivamente a contribuição ter sido recolhida. É uma ficção. A lei faz isso para ajudar esses segurados. Mas por que a lei quer ajudar esses segurados? Simples. Simples porque eles não são os responsáveis pelo recolhimento da contribuição. Seria de extrema maldade a legislação falar assim: empregado, se o patrão não recolher sua contribuição, você é o culpado. Como? Não tem como. O empregado está numa posição subordinada. Ele nem pode pedir para a empresa provar que está recolhendo a contribuição. Pode, não tem nada que dê a ele esse direito. Aliás, quem tem que fiscalizar o recolhimento da contribuição é a Receita Federal. Para isso ela tem os fiscais. Então a lei, de forma muito sábia, ela diz: o empregado, o avulso e o empregado doméstico provam apenas quando começar a trabalhar. No caso do empregado doméstico, leva a carteira de trabalho, pronto, está lá a data de admissão. Ah, mas a contribuição não está no sistema. A Previdência tem que fiscalizar, tá? Não pode ser o empregado obrigado a provar para a Previdência que a empresa recolheu a contribuição. Essa atribuição não é dele. Essa atribuição é da Receita Federal. É claro que isso vai atrapalhar, vai atrasar em muito o pedido de benefício, mas de qualquer forma ele não vai ser responsabilizado pelo não recolhimento da contribuição, entendido? Agora, e os demais segurados? Aí o tratamento já é completamente diferente. E é diferente porque o contribuinte individual e o facultativo, eles são responsáveis por recolher a sua própria contribuição. De modo que, se a contribuição não for recolhida, a culpa é deles. O prejuízo será deles. Vocês concordam? Então volta para cá. Vamos para o inciso 2. De acordo com o inciso 2, serão consideradas as contribuições, pronto, realizadas a contar da data de efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso. Não sendo consideradas para este fim as contribuições recolhidas com atraso referentes às competências anteriores. Isso para quem? Para contribuinte individual, para o facultativo e, curiosamente, para o segurado especial. Não liga, a nossa lei é doida mesmo, tá? Então repara o seguinte, é um contribuinte individual, motorista de aplicativo, tá lá bonitão, né? Trabalhando, ganhando o dinheirinho dele, blá, 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 blá. Aí, digamos, no 15º mês, ele sofre um acidente, fica incapacitado, não pode trabalhar. Aí ele lembra que existe um sistema de previdência. Aí ele vai lá na Previdência e diz: olha,
Eu trabalhava e eu vim pedir o meu auxílio-doença. Ele acha que o dinheiro cai do céu. Ele nunca recolheu contribuição, mas acha que tem direito a um auxílio-doença. A Previdência vai dizer o seguinte: olha, eu não te conheço, você nunca fez inscrição na Previdência, você sequer recolhia as contribuições. Ah, mas eu li que o sistema é compulsório. Exato. Mas ele também é contributivo, de modo que se você não pagou as contribuições, você não pode vir aqui e exigir o benefício. Aí, o problema é a contribuição, o que ele faz? Recolhe 15 contribuições em atraso, tá? Pagou de uma vez só, 15 contribuições. Volta na agência da Previdência e postula o benefício. Vocês queriam as 12? Paguei 15. Tudo bem, mas você é o quê? Contribuinte individual? Ah, aqui, ó, você é contribuinte individual. O que a lei diz para você? Que para você a contribuição ela só vai ser considerada a partir da data de efetivo recolhimento da primeira contribuição sem atraso. E você simplesmente recolheu todas as contribuições em atraso. Na verdade, o que você quer? Você quer ir na seguradora, fala assim, olha, eu bati com o carro, aí eu quero fazer o seguro. Você quer fazer o seguro depois que bate com o carro. Não é assim que funciona. Nem a seguradora do carro vai aceitar, nem a Previdência vai aceitar. Ah, tudo bem, mas daqui para frente? Bom, daqui para frente é simples, né? Recolha do mês que vem em dia e aí nós vamos contar certinho, mês a mês, cada uma das contribuições como se fosse uma carência. Para vocês, contribuinte individual, facultativo e segurado especial, a carência é contada a partir do primeiro recolhimento sem atraso. É o que vai acontecer daqui para frente. Beleza, tá? Mas, professor, e o especial? Pois é. O que acontece é o seguinte. O segurado especial, ele tem que recolher a contribuição. Existe uma contribuição, inclusive, prevista na Constituição. Parágrafo 8º do artigo 95. Ele deve recolher um percentual sobre a receita da comercialização da produção. Ele é segurado obrigatório, ele tem que recolher as contribuições. O que a lei faz de forma extremamente incongruente é dizer que ele não precisa provar que recolheu a contribuição. Aqui eu até digo, olha, sua carência vai ser contada a partir do primeiro recolhimento sem atraso. Beleza, mas daqui a pouco a lei diz que não tem carência para segurado especial. Então, perguntou na prova, coloca no mesmo balaio, contribuinte individual, facultativo, segurado especial, a carência é contada a partir do primeiro recolhimento sem atraso. Se outra pergunta afirmar que segurado especial não tem carência, também responda que está correto. Porque você está respondendo de acordo com o que diz cada dispositivo e está direcionado pelo teor da pergunta. É o teor da pergunta que vai direcionar a sua resposta. É uma incongruência? É, mas é assim que a lei trata. Ela ora diz que não tem carência para segurado especial e toda hora ela diz que, olha, tem carência aqui, tem carência ali, a carência para segurado especial é contada assim. Vá se acostumando. Nosso sistema jurídico é uma colcha de retalhos e às vezes é de difícil intelecção. Beleza? Então, ótimo, já sabemos como que contamos a carência. Nós temos que dividir os segurados em dois grupos. No primeiro grupo, o empregado, o doméstico e o avulso. A carência é contada a partir da filiação, do dia que ele começar ou o dia que ele conseguir provar que começou a trabalhar. Para os demais, contribuinte individual, segurado especial, facultativo, a carência é contada a partir do primeiro recolhimento sem atraso. E nem adianta sair recolhendo os atrasados, porque a lei diz, não sendo consideradas para este fim, as contribuições recolhidas em atraso. Eu digo contribuições recolhidas em atraso antes de recolher a primeira, porque se você recolhe a primeira em dia, pode atrasar as outras, não tem problema nenhum. Tá? Desde que a primeira tenha sido recolhida em dia, no futuro você pode atrasar uma ou outra contribuição, não tem problema. Você não pode pagar pela primeira vez tudo atrasado, aí não conta para efeito de carência. Combinado? Vamos continuar, corta aqui para a tela. Bom, saindo um pouquinho então do artigo 27, tá? Vamos voltar a essa história de segurados especiais. Nós já vimos esse dispositivo, tá? Eu apenas quero reforçar, tá? Que não tem carência para segurado especial porque a lei diz
que ele tem que provar o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 12 meses imediatamente anteriores ao do início do benefício, tá? E ele fala de novo, né? Comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondente à carência do benefício requerido. E aí eu tenho que observar aqui as novas regras do 37, 38A e 38B, que falam da inscrição e recolhimento das contribuições do segurado especial. Tá? A melhor forma de você guardar essa história do segurado especial é exatamente isso. Tá? Ele tem que recolher as contribuições, mas ele não precisa provar que recolheu as contribuições. Basta provar o exercício da atividade rural no período imediatamente anterior e pode ser de forma descontínua. Beleza? Então, assegurado especial está garantido, tá? O salário maternidade de um salário mínimo, se no mínimo ela trabalhou 10 meses no campo. Para os segurados especiais, de um modo geral, eles têm direito à aposentadoria por invalidez, têm direito ao auxílio-doença, têm direito ao auxílio-reclusão, têm direito à pensão, tudo no valor de um salário mínimo, tá? Tem como um segurado especial receber um benefício acima de um salário mínimo? Tem. É o que diz o inciso 2. Se ele quiser um benefício diferente de um salário mínimo, o que é que ele tem que fazer? Além da contribuição tradicional incidente sobre a receita da comercialização da produção, ele teria que recolher uma outra contribuição, tá? Como se fosse um segurado facultativo. É o que diz o inciso 2. Tá? Ele vai ter direito aos benefícios especificados na Lei 8.213, observados critérios e forma de cálculo, desde que, aqui está a chave, desde que contribuam facultativamente para a Previdência Social. Em breve resumo, funciona assim. Corta aqui para a tela. Não, para mim. Corta para mim. Funciona assim. Se ele quiser ser tratado como segurado especial, ele simplesmente recolhe a contribuição sobre a receita da comercialização da produção. Agora, se ele quiser um benefício maior que um salário mínimo, além dessa contribuição, ele deve recolher uma contribuição como se fosse um facultativo. São duas contribuições, porque, na verdade, aqui está garantido um salário mínimo, mas ele pode ter uma pretensão de um benefício maior. Caso isso aconteça, o que é que ele tem que fazer? Recolher como se fosse um facultativo. Aí vai ter direito a um benefício como se fosse qualquer segurado. Pode ter um benefício de 2, 3, 4, até o teto do regime geral de previdência social. É o que diz o artigo 39. Tranquilo? Vamos prosseguir. Corta aqui para a tela. Bom, existe uma regra de transição que, obviamente, você, quando manusear a Lei 8.213, vai se deparar com ela. É do artigo 142, tá? Essa regra de transição, ela surge por quê? Porque antes da Lei 8.213 de 91, para as aposentadorias, a carência era de 60 contribuições. Pouquinho, né? E aí vem a lei e fala, agora, para ter direito à aposentadoria por idade especial, tempo de contribuição passa a ser de 180 contribuições. Então, houve uma elevação muito expressiva, né? Imagina o cara que estava aqui com 58 contribuições, né? Ele pensando assim, poxa, daqui a 2 meses eu cumpro a carência da aposentadoria. Vem a legislação e triplica, eleva para 180. Então, para não prejudicar muito essas pessoas, esse artigo 142, ele cria uma transição, jogando lá para frente, lá para o ano de 2011, tá? Lá para frente, considerando aqui, tá? Essa carência de 180. Então, 180 daqui para lá. 180 contribuições. Ficou de 91 a 2011 um período de transição. Esse período de transição é para quem já se aposentou, para quem tem direito adquirido. Então, a pessoa lá em 2005, né,
conseguiu reunir os requisitos da aposentadoria. Qual seria a carência em 2005? É o que diz o artigo 142. Olha, para o segurado inscrito na Previdência Social até 24 de julho de 91, tá? Porque a nossa lei é dessa época, bem como para o trabalhador e o empregador rural cobertos pela Previdência Social, a carência das aposentadorias por idade, por tempo de serviço especial, vai obedecer uma tabela, levando-se em conta o ano em que o segurado implementou todas as condições necessárias à obtenção do benefício. Então, de forma resumida, antes da Lei 8.213, para essas aposentadorias, tinha uma carência de 60 contribuições. Vem a Lei 8.213 e aumenta essa carência para 180 contribuições. Para não prejudicar meio mundo, esse artigo 142 diz, não, 180 contribuições joga lá para frente, lá para 2011. De 91 a 2011, nós vamos seguir uma regrinha de transição. Então, para você saber qual era a carência neste intervalo, aí você vai na tabela do artigo 142. Aí ele te dá. Eu não tinha falado 2005? Então, aqui, ó. Em 2005, a carência era de 144 meses, né? 144 contribuições. É uma tabela para você consultar. Apesar de já ter caído em prova. Há muito tempo caiu em prova, né? E eles não deram a tabela, a pessoa teria que deduzir. Aí você pergunta, caramba, professor, como é que a pessoa vai deduzir? Não é nem é tão difícil, tá? Não é tão difícil não, tá? Por quê? 2011 acabou a transição. Aí você vai tirando 6 meses. Tá? 2011 guarda, eram 180, menos 6, 174. 2010, menos 6, 168 para 2009. Então você pode presumir, 2008, qual era a carência? Tira 6, 162. Aqui, ó. E vai tirando, 6 meses, vai tirando, tá vendo? Ó? Ela vai seguindo bonitinho, menos 6. Só nos anos 90 é que a coisa era complicada, tá? Então, peraí, deixa eu voltar aqui, ó. 102 menos 6. Aqui, ó. 102 menos 6, 96. Aí volta, ó, tá aqui. 96 menos 6, 90. Aí aqui dá uma bagunçada. No ano de 95. Deu uma bagunçadinha, tá? Aliás, a bagunça tá aqui, ó. Porque ele manteve 6 meses em 91, manteve 6 meses em 92, aí agregou 6 meses aqui, beleza. Aqui ele somou 6 meses, aqui ele somou 6 meses, daqui para cá ele deu um salto, tá? Mas de 96 a 2011 foi de uma PA, uma progressão aritmética, somando mais 6. Beleza? Só para você saber que neste período a carência, então, segue esta regra de transição, tá? E aí a gente vai ter uma jurisprudência da TNU, da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, que traz uma situação embaraçosa para muitas pessoas, tá? É essa daqui. Para efeito de aposentadoria por idade, a tabela progressiva de carência prevista no artigo 142 deve ser aplicada em função do ano em que o segurado completa a idade mínima para a concessão do benefício, ainda que o período de carência só seja preenchido posteriormente. O que essa jurisprudência quer dizer? Algo extremamente simples. Digamos que a pessoa completou a idade no ano de 2006. Para esse ano, a carência era de 150, mas esta pessoa aqui, ela só tem 140 contribuições, tá? Como é que fica? Ela pode se aposentar em 2006? Não, ela não pode, ela precisa ter 150. Mas para ter 150, ela tem que pagar mais um pouco, né? E se ela pagar mais um pouco, pula para 2007. Aí 2007 pula para 156? Não. O que a súmula está dizendo é o seguinte, em que ano que essa pessoa completou a idade? Foi 2006? Então congelou. Ela precisa de 150 meses. Ela não tem 140? Ótimo, então ela vai pagar mais 10 meses. Daqui a 10 meses, ela vai poder se aposentar por idade, ainda que
estejamos em 2007 e lá a carência seja de 156 meses, tá? Então aquela súmula da TNU diz exatamente isso, que nós vamos congelar a carência no ano em que a pessoa completar a idade exigida pela legislação. Tranquilo? Ótimo. Então, para finalizar essa história de carência, vamos passar de novo aqui quais os benefícios que não precisam de carência. Pensão por morte, não tem carência. Salário família, não tem carência. Auxílio acidente, não tem carência. Tá? Repare que já está com a redação da Lei 13.846. O 2 nós já vimos, o auxílio doença e aposentadoria por invalidez nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou quando o segurado for acometido de uma daquelas doenças previstas no artigo 151. Também não tem carência, tá? Aí, já coloquei aqui o 151, né? Vimos na outra aula, não vai ter carência para o auxílio doença e aposentadoria por invalidez. Os benefícios do segurado especial, tá? Para ele não tem carência. O serviço social, a reabilitação profissional, o salário maternidade para empregada, trabalhadora avulsa e empregada doméstica. Nessas situações, portanto, não haverá carência. Beleza? Corta aqui para mim, vou me despedir de vocês, mas já eu retorno para a gente então entrar no cálculo dos benefícios, já com as novas regras da reforma da Previdência. Um minutinho e eu retorno.